Glória a Deus. Muito bom aqui estar em família, né? Esse final de semana foi um final de semana muito gostoso. A gente teve ali o batismo nas águas ontem. 10 irmãos ali que desceram as águas do batismo, né? Foi muito gostoso. Temos alguém aqui. Quem que se batizou ontem? A Ju tá aqui, Sabrina e Max, também Tailan e Maureen. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, né? Por essas vidas que têm confessado ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Nosso Pai é bom, né? E a gente teve a presença também do nosso querido pastor Papi, Casarim e Priscila, lá da aba de Curitiba, né? Estiveram aqui conosco, ministrando. Foi um tempo muito precioso da palavra de Deus também. E hoje nós queremos dar continuidade a tudo aquilo que já temos ouvido nesse final de semana, né, recebido ao longo desses últimos meses. Eu acredito que Deus ele tem algo muito precioso para nós hoje, amém? O Espírito Santo ele sempre quer falar aos nossos corações, o Espírito Santo ele sempre quer ministrar e nos levar à revelação da palavra de Deus. Será que você pode dizer: Espírito Santo, eu recebo nessa manhã, eu recebo da revelação da tua palavra. Abre os meus olhos, abra os meus ouvidos, para ouvir a voz de Deus. Amém. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salmos 11, 7 diz: portanto, justo é o Senhor, e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. O Senhor ele só se relaciona com justiça. Justiça é o padrão de perfeição de Deus. Justiça é o padrão aonde Deus está, é o lugar onde Deus está. E Deus, para se relacionar com o homem precisa estar em justiça. Não tem como Deus se relacionar com o homem se o homem estiver em injustiça. Por isso que quando Adão peca, toda a raça humana é feita injusta, toda a raça humana é feita pecador, não por aquilo que fez, mas por ter herdado de Adão. Eu e você, antes de conhecermos a Jesus Cristo, antes de confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos pecadores, nós estávamos na injustiça, nós estávamos separados de Deus, não por aquilo que fizemos, mas porque herdamos, porque éramos descendência de Adão, do primeiro Adão, éramos descendência carnal. A nossa natureza era uma natureza pecaminosa. Por mais que nós tentássemos chegar até Deus, nós não conseguíamos, porque a nossa natureza de pecado nos separava. Mas graças a Deus que enviou Jesus, amém? Enviou o seu único filho para morrer por nós, para ressuscitar por nós, e por meio de Cristo Jesus, aqui nesse versículo de Romanos está dizendo que eu e você fomos justificados gratuitamente. Diga assim comigo: justiça é presente. Diga assim comigo: justiça é dádiva. Então presente você não paga, presente você não conquista, presente você recebe. Então Deus ele escolheu nos dar um presente, e o nome desse presente é, diga assim comigo, justificação. Então aqui em Romanos está dizendo que Deus ele nos fez justificados gratuitamente pela sua graça. Eu e você fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Então quem nos justificou? A graça nos justificou. Quem é a graça? Diga assim comigo: Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos justificou gratuitamente. Ele não nos justificou esperando algo em troca. Ele não nos justificou esperando que agora eu e você nos tornássemos seus servos. Ele não nos justificou esperando que agora Ele tivesse várias pessoas para servir a Ele, para adorar a Ele, não. Ele nos justificou, sabe para quê? Diga assim comigo: para ter, diga mais forte, para ter relacionamento. Eu e você fomos justificados para que pudéssemos nos relacionar com o nosso Pai, para que o nosso Pai pudesse se relacionar conosco. Então na justificação é estabelecido relacionamento.
Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a graça ela só pode reinar onde tem justiça. Aonde não tem justiça, não tem graça reinando. A graça só pode reinar onde a justiça está. Quantos podem dizer assim: obrigado, Pai Celestial, porque eu estou na justiça de Deus. Estamos na justiça de Deus porque gratuitamente nos foi outorgado por meio de Cristo Jesus. Eu e você só podemos nos relacionar com Deus, só podemos ter a graça de Deus reinando sobre a nossa vida, porque estamos na justiça. Se eu e você não estivéssemos na justiça, a graça de Deus não estaria reinando sobre as nossas vidas. Meus amados, deixa eu te falar uma boa nova: aonde a justiça de Deus está, a paz de Deus está reinando. Aonde a justiça de Deus está, o amor de Deus está reinando. Aonde a justiça de Deus está, a santidade de Deus está. Aonde a justiça de Deus está, a realidade de Deus está. Aonde a justiça de Deus está, existe saúde. Aonde a justiça de Deus está, existe completude, existe plenitude. Não tem ansiedade, não tem preocupação. Aonde a justiça de Deus está, existe certeza. Aonde a justiça de Deus está, existe esperança. Aonde a justiça de Deus está, existe uma visão, como o Rafa falou aqui, como o Reinaldo falou aqui, existe uma visão. Por mais que tenhamos um caminho a ser traçado e ao longo desse caminho possamos enfrentar algumas circunstâncias, existe um lugar que nós iremos chegar. Existe um futuro já estabelecido. Existe uma visão já estabelecida. E porque eu e você estamos na justiça, nós podemos ter a certeza, podemos ter a esperança. Então, a transgressão, a lei, ela evidencia a transgressão. Meus amados, o objetivo da lei nunca foi redimir pessoas. O objetivo da lei não era trazer redenção, mas o objetivo da lei era apenas ressaltar o pecado, era apenas ressaltar a falta de Deus. A lei deixa muito evidente o pecado, mostrando a distância entre a santidade de Deus e a injustiça do homem. A lei ela veio aqui para dizer o quê? Olha, você, por meio das suas obras, por meio da sua natureza, não pode se aproximar de Deus. O objetivo da lei nunca foi redimir o homem. O objetivo da lei nunca foi que o homem cumprisse a lei para que pudesse ser redimido. Mas o objetivo da lei era apenas evidenciar o quão distante a raça humana estava de Deus. Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender, meu amado, que eu e você, na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa própria força, não podemos viver aquilo que Deus tem para nós sobre essa terra, não podemos estabelecer aquilo que Deus tem, não podemos chegar até Deus, não podemos. Mas a graça de Deus pode. A graça de Deus que flui em nós e através de nós pode. E é por isso que eu e você fomos inseridos na justiça. É por isso que você fomos colocados na justiça. Agora, como isso aconteceu? Como eu e você fomos inseridos na justiça e agora por meio dela, por meio dessa graça que atua na justiça, podemos desfrutar dessa vida abundante. Isso aconteceu por meio da redenção. Diga assim comigo: a graça de Deus é redentora. Diga comigo: a graça é redentora. Então Deus, Ele nos redimiu. Deus, Ele é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive.
Deus ele precisou nos redimir. Deus ele precisou redimir pessoas que estavam debaixo do jugo da lei, que estavam debaixo do jugo do pecado. Deus ele enviou Jesus para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Então o objetivo da graça, diferente da lei, é redimir pessoas, é trazer Jesus Cristo, é trazer a graça de Deus, para que essas pessoas agora redimidas pelo sangue de Cristo, possam desfrutar do relacionamento com Deus. Eu e você hoje podemos desfrutar da realidade de Deus, porque fomos redimidos. Você sabe o que é ser redimido? A redenção significa o livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço pelo Redentor. Diga assim comigo: eu fui livrado da escravidão. Eu e você não somos mais escravos. Eu e você não somos mais escravos. Eu e você não somos mais escravos. Nós fomos livres. Livres do cativeiro, livres do caçador, livres da peste, livres da morte, livres. Fomos libertos por completo. Ele nos redimiu de forma completa. Meus amados, se eu e você fomos redimidos por Cristo Jesus, por que ainda não estamos experimentando uma vida de liberdade? Por que ainda não estamos vivendo uma vida de liberdade? Diga assim comigo: porque a redenção é para todas as áreas da minha vida. Cristo redimiu todas as áreas da minha vida. A redenção é para tudo. Diga assim comigo: tudo precisa ser redimido. Não existe uma coisa sequer na sua vida que não precise ser redimida. Cristo nos redimiu. É fácil a gente entender isso, certo? Amém? Nós éramos pecadores, Ele nos redimiu, agora eu não sou mais pecador, eu sou filho. Só que agora todas as áreas da minha vida também precisam ser redimidas. A minha vida pessoal precisa ser redimida. Os meus negócios precisam ser redimidos. As minhas finanças precisam ser redimidas. Os meus filhos precisam ser redimidos. A minha família precisa ser redimida. Tudo passa pela redenção. Tudo passa pela redenção. E o que acontece é que muitas vezes nós achamos que não. Nós achamos que a redenção ela é apenas para a nossa vida enquanto seres humanos, o nosso estado, o nosso status de pecador versus filho de Deus. Mas a redenção é para tudo. Cristo redimiu tudo. Cristo redimiu tudo. Eu e você não andamos mais em trevas. Eu e você não vivemos mais em trevas. Eu e você não somos mais uma velha criação. Eu e você não nos comportamos mais como uma velha natureza, mas agora como filhos redimidos, filhos amados do Pai. Todas as áreas da nossa vida são redimidas por Cristo Jesus. Existe redenção. Existe redenção. No Antigo Testamento, vemos a atividade redentora de Deus sendo manifestada em Israel. A libertação que é efetuada de maneira física, mas que com certeza evidencia uma redenção espiritual. Tudo aquilo que é espiritual acontece no natural, e tudo aquilo que está no natural é um reflexo daquilo que é espiritual. Por isso que todas as coisas naturais das nossas vidas precisam ser redimidas. Então no Antigo Testamento nós vemos que a vida pessoal, a redenção era para a vida pessoal. A lei diz em Levítico 25:48, será beneficiado pelo direito de resgate, mesmo depois de vendido, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então aqui a lei da redenção era aplicada para a vida pessoal. Então quando uma pessoa fazia uma dívida, você fazia uma dívida,
você não tinha como pagar essa dívida, você se vendia como escravo para pagar a sua dívida. Se você tivesse um irmão que tivesse condições, esse irmão poderia, por direito à lei, redimir a sua vida. Ele podia ir lá e pagar o preço pela sua vida para que você fosse redimido. Nós temos outros exemplos de redenção que também acontecem. Eu quero falar apenas de 3 no Antigo Testamento. O segundo ponto, a vida social. Nós temos também a redenção da vida social. Se por algum motivo você fizesse alguma dívida e você perdesse as suas terras, você perdesse os seus bens, você perdesse os seus campos, o parente redentor poderia também ali redimir as suas posses. Vir a comprar, não, eu venho agora pagar por esse campo que ele perdeu. Ah não, mas eu não quero vender, não, você tem que vender. Eu como parente redentor posso comprar de volta. Então havia ali o que? A restauração dos bens, a restauração das finanças, a restauração dos bens materiais. E por último, nós vemos também o terceiro ponto que eu gostaria de evidenciar, que também está aqui em Êxodo 6,6, o versículo anterior para as posses, está em Levítico 25:24, para toda a terra que possuirdes, estabelecerei o direito de resgate para a terra. E agora aqui a vida familiar, falando sobre a descendência, falando sobre o futuro, falando sobre os filhos, falando sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre a restauração familiar. Êxodo 6,6, portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé e vos farei sair debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Meus amados, nesses 3 textos, nós vemos aqui que Deus ele estabelece pela lei, que o povo, o seu povo, poderia ser resgatado. Primeiro, resgatado na sua vida pessoal. Se foi feito escravo, se por algum motivo alguma nação havia entrado ali, roubado, ou se aquela pessoa fez dívidas e teve que ir como escravo, como o exemplo que nós temos de José quando é vendido pelos seus irmãos. Segundo exemplo, quando alguma terra é perdida, quando algum bem material é perdido, também aqui pela lei Deus diz, você pode ter as suas terras resgatadas, você pode ter os seus bens resgatados, e por último, a sua descendência será resgatada. Meus amados, se na lei, se no Antigo Testamento era assim, quanto mais agora em Cristo Jesus, quanto mais agora esta promessa que Deus ele delibera sobre as nossas vidas, dizendo que em Cristo, eu e você fomos resgatados pela graça de Deus. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa como foi o seu passado, não importa o que aconteceu na sua vida do passado, em primeiro lugar, Deus está resgatando a sua vida, em Cristo Jesus, a sua vida pessoal é resgatada. Ah, mas eu fui um viciado nas drogas, eu fui um adúltero, eu fui um imoral, não interessa, Deus está resgatando a sua vida hoje, você é resgatado em Cristo Jesus, Ele resgata a sua vida, Ele te comprou por um alto preço, o pecado não te domina mais, os vícios não te dominam mais, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida pessoal. Pare de dizer, eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou assim mesmo. Não, você não é, você é quem o Senhor diz que você é um filho amado do Pai, você é pleno herdeiro, herdeiro de Deus, você não é um fracasso. Outros dizem assim, mas eu vendi os meus bens e as minhas riquezas para o pecado, hoje eu sou fracassado nas minhas finanças, hoje já não tem mais chance para mim, porque olha o que eu fiz. Meu amado, não interessa, Deus ele resgata os teus bens materiais, Ele restitui os teus bens materiais, a remissão de Cristo Jesus, o resgate de Cristo Jesus, vale para a sua vida material, e vale também para o seu futuro, para a sua descendência. Os seus filhos herdarão essa terra por herança, a sua descendência será frutífera sobre a terra. Existe uma palavra de abundância sobre a sua vida. Cristo Jesus, Ele resgata esse lugar de originalidade que eu e você perdemos em Adão. Hoje eu e você estamos em Cristo Jesus,
somos filhos amados do Pai. Então Jesus, ele fez isso conosco. Jesus, ele nos redimiu. Diga assim comigo: eu sou redimido pela graça. Meus amados, você e eu somos redimidos pela graça. Estamos na justiça. A justiça garante a validade da redenção. Gostaria de trazer uma história aqui para a gente ilustrar aquilo que nós estamos falando. Quantos aqui já ouviram a história de Jacó? Jacó e Esaú foram filhos de uma descendência. Tínhamos ali Abraão, tínhamos ali Isaac, e daí Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó, ele é conhecido pelo quê? Por ser aquele usurpador, por ser aquele enganador, por ser aquele que vai atrás de receber bênçãos materiais e bênçãos espirituais, baseado no quê? Na sua própria força. Jacó, ele dá um jeitinho nas coisas. Jacó, ele dá um jeito de conseguir com que o seu pai o abençoe. Jacó, ele dá um jeito de que a palavra se cumpra sobre a sua vida, só que da sua própria vida. E isso faz o que para Jacó? Isso traz o que para Jacó? Isso acarreta o que para Jacó? Isso acarreta dificuldades. Isso acarreta ansiedade, preocupação, em todo momento pensando: será que o meu irmão vai me matar? Isso traz o quê? Isso traz quebra familiar. Isso traz desunião. Isso traz uma carga sobre os seus ombros. Isso traz uma maneira de viver que não era a maneira que Deus tinha para ele. Mas em um certo momento da vida de Jacó, ele é tocado por Deus. E ali Deus ministra na vida de Jacó, e a vida de Jacó é completamente mudada. E Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. E nesse momento, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, a palavra de Deus vem a Jacó, e Jacó passa a entender que agora ele é abençoado, não porque ele conquistou aquela bênção, não porque ele se colocou naquele lugar, porque ele foi inteligente, porque ele usou da sua capacidade, do seu intelecto para conseguir aquilo, mas porque Deus havia escolhido abençoar ele, porque Deus havia escolhido dar um presente de abençoar Jacó na sua vida pessoal, nos seus bens, na sua vida material e também na sua descendência, na sua família. Deus havia escolhido abençoar Israel. E porque Jacó faz parte dessa linhagem, então Deus, ele troca o nome de Jacó para Israel. E aqui nessa passagem que eu quero ler com vocês, nós temos aqui Gênesis 48, do versículo 13 ao 20, quando Jacó, ele tem um filho chamado José. Vocês se lembram da vida de José? José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito. Quantos se lembram dessa história? E então José, ele tem 2 filhos, chamado Manassés e Efraim. E aqui no momento final da vida de Jacó, Jacó já estava velho, Jacó já havia adquirido sabedoria ao longo dos anos ali vivendo, entendendo que as bênçãos, que a justiça, que o relacionamento com Deus não vinha por meio da conquista pessoal, não vinha por meio do esforço pessoal, mas vinha como um presente de Deus. Jacó então havia entendido que Deus o havia redimido. Porque, meus amados, o que significa a redenção, como eu falei anteriormente? É o livramento da escravidão, não é? Não é o livramento da escravidão? Uma pessoa que anda preocupada, ela é escravizada pela sua preocupação. Uma pessoa que vive a ansiedade, ela é escravizada pela ansiedade. Uma pessoa que vive dominada pelo vício, o vício das drogas, o vício da bebida, o vício do cigarro, ela é o quê? Ela é escravizada por isso. Imagina, você é escravizada por uma coisa terrena. A pessoa que é dominada pela carnalidade, né, pela imoralidade, pelo adultério, ela é o quê? Dominada por um prazer carnal.
Então Jacó antes ele era dominado, Jacó antes ele era escravo dele mesmo. Mas nessa palavra, nessa troca de nome, Jacó, alguma coisa acontece com Jacó, ele recebe um toque de Deus de tal maneira que ele compreende: agora não sou mais eu quem vive. Agora eu sou redimido por Deus, eu sou perdoado. Meus amados, para que eu e você possamos ser redimidos, a gente precisa ser perdoado. Você entende isso? Eu e você fomos completamente perdoados pelo nosso Pai Celestial. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. E Jacó, ele entende isso. Agora, como Israel, ele entende: eu fui redimido. E então chega ali José com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E o que Jacó faz? Vamos ler aqui no texto. Esse texto você pode acompanhar comigo. Gênesis, capítulo 48, versículo 13 ao versículo 20, diz assim: José tomou a ambos, a Efraim em sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel. Vem aqui, Lucas, vem aqui para mim, só para a gente poder ilustrar isso aqui, para vocês entenderem. Fica aqui de frente para o pessoal. Então, o que José faz? José, ele toma Efraim na sua mão direita e coloca Efraim aqui, porque agora Efraim está de qual lado do Lucas? De qual lado? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Então ele coloca Efraim do lado esquerdo do Lucas, por quê? Porque Efraim é o filho caçula, é o filho mais novo. Então ele coloca Efraim do lado esquerdo do Lucas, e ele pega Manassés e coloca Manassés do lado. Por que Manassés do lado direito? Porque Manassés era o primogênito. E pela cultura judaica, o primogênito é aquele que recebe toda a bênção, é aquele que recebe uma bênção maior de primogenitura por ser o filho mais velho, é aquele que é reconhecido. Então José, ele faz isso, coloca Manassés aqui, coloca Efraim aqui. Fica só mais um pouquinho aí, tá, Lucas? Vamos ler aqui o texto, vamos continuar lendo. Então, olha só, contudo, Israel, que era Jacó, né? Israel, estendeu a mão direita, estende sua mão direita para frente. Ele estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim. Jacó fez isso daqui. E estendeu a sua mão esquerda e colocou sobre a cabeça de Manassés. Quando Israel faz isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: apesar de Efraim ser o caçula, eu estou agora outorgando a bênção do primogênito para aquele que é o mais novo. E eu estou trazendo aquilo que estava sobre o mais novo e colocando sobre o primogênito. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus a quem tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la de cabeça, na cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E orientou: não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca a mão direita sobre a cabeça dele. Todavia o pai recusou-se e convictamente. Israel não estava fazendo isso porque ele era velhinho. Israel não estava cometendo um engano. Israel estava sendo intencional. Meus amados, tudo que o nosso pai faz é intencional. Nada do que o nosso pai faz, ele faz simplesmente por fazer. Mas o nosso pai, ele é intencional no que ele faz. Então aqui, Israel convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu filho amado, semelhantemente ele se tornará um povo.
Olha só, Israel está dizendo: existe uma promessa, existe uma bênção, existe uma palavra sobre este filho mais novo. Este filho mais novo, na verdade, não é um filho, não é uma pessoa. Eu estou aqui abençoando um povo. Eu estou abençoando aqui uma nova raça de pessoas. Convictamente, semelhantemente se tornará um povo, e também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim naquele dia Israel os abençoou, preferindo estas palavras: o povo de Israel usará os vossos nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão: que Deus faça a ti como fez com Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Amém? Obrigado, Lucas. Então, meus amados, o que nós entendemos com isso que acontece aqui em Israel, Manassés e Efraim? Nós entendemos que aquilo que estava sobre o primogênito foi colocado sobre o mais novo. E aquilo que deveria ser do mais novo foi colocado sobre o primogênito. A palavra nos diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, que deu o seu primogênito. Jesus era o quê? Era o primogênito de Deus. E Deus, ele escolhe enviar o unigênito, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele envia o seu único filho, o seu primogênito, para que agora todos aqueles que creiam em Cristo Jesus vierem a se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Existem 3 coisas que a redenção nos dá. Jesus, ele conquistou para nós a eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas conquistou eterna redenção. Jesus, ele conquistou eterna redenção. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a redenção conquistada em Cristo Jesus para mim e você, ela tem validade eterna. A validade da redenção, ela é eterna. A validade daquilo que Jesus fez por nós é eterna. Ou seja, nada pode roubar, nada pode tirar, nada pode comprometer. Não existe nenhum ato seu que comprometa a redenção de Cristo Jesus. Não existe nenhuma palavra que alguma pessoa possa dizer a teu respeito que comprometa a eterna redenção de Cristo Jesus. Você foi redimido por Ele, e a redenção, ela é eterna. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Diga assim comigo: em Cristo Jesus, eu tenho a redenção, o perdão dos meus pecados. Então, em Cristo Jesus, eu e você fomos redimidos. A redenção, ela não vem por meio das nossas obras, mas a redenção, ela vem por meio de Cristo Jesus. A redenção, ela é um presente. A redenção, ela é um presente. Segundo ponto que nós vemos: a redenção, ela veio por causa da substituição. Como que a redenção veio? Vem aqui de novo, Lucas. A redenção veio por meio da substituição. Meus amados, aquilo que estava sobre nós recaiu sobre Jesus. Eu e você éramos o filho mais novo. Eu e você éramos Efraim. Eu e você merecíamos a morte. Eu e você merecíamos a separação. Eu e você merecíamos a desgraça. Mas o que o nosso Pai Celestial fez? Eu vou colocar isso sobre o primogênito. Tudo aquilo que era para vocês, raça humana, que estava sobre o primeiro Adão, eu agora coloco sobre Jesus Cristo. E aquilo que estava sobre Jesus, agora eu coloco para vocês.
Agora tudo aquilo que estava sobre a vida de Jesus, o que estava sobre a vida de Jesus? Todas as bênçãos materiais, todas as bênçãos espirituais, a vida, a justiça, a alegria, a paz, foi colocada sobre quem? Sobre nós. Sobre aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Meus amados, o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo. Jesus, ele nos substituiu. E o que é a substituição? A substituição significa que precisa ter troca. Pode abaixar a mão aí, Lucas. Lucas é o primogênito, eu sou o mais novo. O que é a substituição? A substituição é ele tomar o meu lugar e eu tomar o lugar dele. Meus amados, não tem substituição se não houver troca. Troca de novo aqui comigo. O que muitos cristãos acham que aconteceu na cruz e no túmulo vazio? Muitos cristãos acham que o que aconteceu é isso aqui. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Isso aconteceu. Ai, meu irmão, você está triste, mas fica bem, Jesus está aí com você na sua tristeza. Você está com essa... Olha, fica aí, está tudo certo. Jesus pega na tua mão, Ele segura na tua mão, e Ele caminha com você nesse... Está errado. Está totalmente errado. Porque Jesus, Ele trocou de lugar. Ele nos substituiu. Então, já nos tirou da tristeza, Ele nos tirou da doença, Ele nos tirou da morte, e Ele nos colocou na sua vida. Ah não, você está passando por esse momento de dor, mas Jesus está aí com você. Ele não está com você, porque não existe dor. Às vezes nós queremos ser empáticos com as pessoas, dizendo, não, você está passando por isso, mas olha, fique tranquilo que Jesus está aí com você. Não, Jesus, Ele já trocou de lugar. Ele já te colocou nas regiões celestiais. Sabe o que é boas novas? Não é você chegar para alguém que perdeu um ente querido e falar, meu amado, fica tudo bem que Jesus está aí com você na fossa, Ele está aí com você nesse lugar de morte. Não, Ele já te tirou desse lugar. Meu amado, eu sei que você perdeu esse ente querido, mas deixa eu te falar uma coisa, existe vida plena no céu. Existe vida plena, Ele está lá agora com o ente querido que você perdeu, está lá com Ele agora, nós já estamos nas regiões celestiais. Não fique triste, se alegre, não chore. Quantos estão entendendo? Ele nos substituiu, Ele já nos substituiu. A redenção é um presente do Pai para o Filho caçula. Meus amados, diga assim comigo, eu sou o Filho caçula. Diga assim comigo, eu sou parte de Efraim. Eu e você recebemos a bênção. Ele já outorgou para nós. Nós fomos redimidos. Meus amados, e sabe o que acontece muitas das vezes? Teve essa troca, né? Antes nós estávamos aqui, Ele já trocou de lugar. Só que existem áreas da nossa vida que a gente ainda deixa aqui. Ele quer redimir. Ele quer redimir. Meus amados, Cristo Jesus precisa redimir todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Se existe algum pensamento seu que não faz parte da mente de Cristo, você precisa jogar esse pensamento fora, no lixo. Esse pensamento precisa ser redimido. Se existe alguma maneira de você viver, ah não, Gabriel, eu vivo assim porque eu fui ensinado pelos meus pais, fui ensinado pela minha família, esse modo de viver precisa ser redimido também. Tudo é redimido. Você imagina comigo, Jacó tendo seu nome trocado por Israel e ainda continuar com medo de Esaú? Ah não, Esaú vai me matar, minha vida está destruída, vai dar tudo errado.
Se eu fui redimido, eu fui redimido. Se já não há mais condenação, já não há mais condenação. Se já não há mais acusação e culpa, já não há mais acusação e culpa. Se já não é mais a minha vontade, é agora a vontade do Pai para mim. E qual é a vontade do Pai para mim? Ah não, mas eu quero fazer desse jeito, para mim é melhor deixar desse jeito. Meus amados, não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Gálatas 3,13, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso... Quem que se tornou maldição em nosso lugar? Se Jesus se tornou maldição em nosso lugar, ainda tem maldição sobre você? O que é troca? O que é substituição? Ou você ainda está na maldição? Ah não, vamos fazer aqui um cursinho de quebra de maldição. Vamos passar aqui, eu preciso tirar essa maldição. Essa maldição ainda está sobre a minha vida. Meus amados, não está mais sobre a sua vida. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Ai Gabriel, mas na minha mente ainda parece que tem. Então deixe isso para lá. Confesse, já não tem mais essa maldição. Eu me desligo agora dessa maldição familiar e agora eu estou no lugar de Cristo Jesus. Se você precisa confessar isso por causa da sua alma que ainda está lá, então confesse, meu amado. Sabe, se você precisa de algum irmão que ore junto com você, porque você não consegue crer que você já saiu desse lugar, peça para algum irmão orar junto com você. Mas você já foi tirado desse lugar. Você já não está mais nesse lugar. Quantos aqui entendem o que eu estou querendo dizer? Sabe, muitas vezes a gente precisa de alguém junto conosco, para orar junto conosco, porque às vezes a gente duvida daquilo que Jesus já fez por nós, mas Ele já fez por nós. Então se a sua alma ainda está incrédula, chame alguém junto, fala assim, ô meu irmão, ora aqui comigo, concorda aqui comigo agora, eu quero declarar isso em voz alta, eu quebro agora toda essa maldição que teve lá atrás, eu sei que já não tem mais, eu declaro que está quebrada em nome de Jesus. Pronto, meu amado, assim, simples assim. Você é livre, você foi feito livre, Ele se tornou maldição em nosso lugar. O valor da redenção é a substituição. Oh meus amados, vocês entendem isso? O valor da redenção é a substituição. Quantos cristãos, quantos inúmeros cristãos participam da ceia, têm a palavra de Deus, aceitaram Jesus, já se batizaram nas águas, mas não entendem que a redenção é substituição. E por não entenderem isso, ainda continuam se enxergando nesse lugar de antes. Mas se a redenção é substituição, a substituição é troca. Já houve a troca de lugar. Você agora está na justiça de Deus. E porque você está na justiça de Deus, você já não está mais debaixo do jugo da lei. 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19 diz, portanto, estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados pelo o vosso modo vazio de viver, e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e sem defeito algum. Meus amados, o preço pela nossa redenção foi o sangue de Jesus. Não existe valor maior do que esse. Ah não, eu vou pagar 1.000 e tantos reais para subir no monte lá, para sofrer, vou usar uma camiseta, vou postar foto, não, daí isso vai resolver meu problema. Não vai, meu amado. Não, eu vou dar 7 cabeçadas no pé da cruz, não, eu vou fazer uma campanha de 3 meses, daí vai resolver. Não vai, meu amado. Jesus já fez, Jesus já substituiu, Jesus já trocou de lugar, já foi. Receba,
Receba dessa redenção. Receba. Meus amados, todas as áreas da nossa vida precisam de redenção. Você sabia que o seu relacionamento com a sua esposa precisa ser redimido? Por isso que nós temos ali o curso do casamento na graça, né? Que às vezes a gente acha, não, eu tenho Jesus, agora eu vou continuar vivendo igual. Eu não posso viver igual. Sabe, eu vou falar do mesmo jeito com a minha mulher, vou fazer as mesmas coisas. Não é assim. Existe uma realidade de nova vida. Existe uma realidade de substituição. Ah não, eu recebi a Jesus, mas eu lido com os meus negócios da mesma maneira. Eu lido com as minhas finanças da mesma maneira. Não, meus amados, as minhas finanças também foram redimidas. Não, eu recebi Jesus, eu fui redimido, mas agora eu lido com a educação dos meus filhos da mesma maneira. Não, a educação precisa ser redimida também. Não posso entregar para os meus filhos aquilo que eu entregava antes. É muito simples. Mas a gente às vezes fica querendo lutar com isso, resistir isso. Meus amados, não resista. Quanto mais você resistir, mais problemas você vai ter. Daí o que acontece? Depois de anos na nossa vida, a gente vai vendo algumas áreas da nossa vida que estão problemáticas. Nosso casamento problemático, as nossas finanças problemáticas. E a gente fala assim, poxa, mas eu estou na graça, por que isso ainda está problemático? Porque eu não passei pela redenção. Eu preciso passar todas as áreas da minha vida pela redenção. Eu não continuo mais recebendo o que eu recebia antes. Eu não continuo mais me expondo aquilo que eu me expunha antes. Quantos estão entendendo? A redenção, ela precisa passar. Meus amados, a redenção, ela vale para tudo. A redenção, ela vale para tudo. Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus amados, a redenção nos torna em plenos herdeiros. A redenção nos torna em plenos herdeiros. Você é pleno herdeiro. O que é um herdeiro pleno? Ele tem a totalidade da herança. Você acha que você é menos do que Jesus ou igual a Jesus? Você acha que Jesus é maior que você? É simples assim. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós também somos filhos do nosso Pai Celestial. Somos diferentes, porque viemos depois de Jesus. Então agora nós somos menores. Não temos todo o direito na herança como Jesus tem. Não temos, será, toda a autoridade que Jesus tinha na terra quando Ele estava aqui. Nós nos vemos como menos, mas somos iguais a Jesus. Assim como Ele é, nós somos. Quem aqui tem filho pequeno? Ou filho, né? Não precisa ser pequeno, mas filhos, né? Quem tem mais do que um filho? Você ama mais um filho do que o outro? Um filho tem maior valor do que o outro para você? Tipo assim, não, eu vou dar mais para esse filho do que para o outro. Eu vou fazer mais, não, eu tenho que... Não tem lógica isso. Você realmente acha que o nosso Pai Celestial, Ele ama mais a Jesus do que a nós? Você acha que o nosso Pai Celestial, Ele olha para Jesus diferente de nós? Sabe por que não? Porque eu e você estamos em Cristo. E o Pai, Ele nos olha através de Cristo. Então a vinda de Jesus à terra foi para resgatar o que estava perdido. Gálatas 4:6 diz, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama, Abba Pai, portanto,
Tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, olha só, e sendo filho, és igualmente. Está dizendo aqui, és menor? És um herdeiro menor? És um herdeiro igualmente pleno herdeiro, por decreto de Deus. Meus amados, nós somos plenos herdeiros, nós somos remidos por Ele. A redenção nos perdoou, a redenção nos colocou nesse lugar da justiça, a redenção nos livrou do cativeiro, nos livrou da prisão, nos livrou do lugar de morte, nos livrou do lugar onde nós estávamos anteriormente, para nos colocar em um novo lugar, para nos colocar em uma nova posição, para nos estabelecer em justiça, para que agora, na totalidade da nossa vida, fôssemos redimidos. Meus amados, a redenção, ela é plena para a sua vida. Você é um pleno herdeiro. Você é um pleno herdeiro. Um pleno herdeiro. Sabe o que vai acontecer nesse ano de 2025 na sua vida? Você vai começar a ver áreas da sua vida em que antes você nunca conseguiu ter êxito. E você vai começar a experimentar o êxito do Senhor. E quando que você sabe que é êxito do Senhor? Quando você não consegue explicar os resultados. Quando tudo se torna abundante. Quando vidas começam a ser abençoadas e servidas por causa de você. Quando o seu umbigo já não é mais o seu objetivo. Mas quando o seu objetivo se torna a vontade do Pai. Eu declaro sobre a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, que todas as áreas da sua vida são redimidas em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã, que você é um pleno herdeiro de Deus. E por ser pleno herdeiro de Deus, nós declaramos agora a abundância em todas as áreas. Nós declaramos agora a abundância na área financeira. Eu chamo a existência agora a abundância na área financeira sobre a sua vida. Eu declaro agora a visão de Deus, uma visão clara, sendo estabelecida no seu coração, uma visão clara sobre a sua vida profissional, uma visão clara sobre a sua vida familiar. Eu declaro agora sobre a sua vida familiar o reestabelecimento de tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado por Satanás, agora é restituído na sua vida. O amor, a unidade, a alegria, a justiça, a paz. Você é pleno herdeiro. Você é pleno herdeiro. Existe uma nova visão que Deus está colocando. Você não vai mais enxergar as coisas como você enxergava antes. Você não vai mais olhar para as circunstâncias e vê-las da mesma maneira. Em nome de Jesus. Na sua vida pessoal, existe remissão, existe redenção. A redenção. Sabe, às vezes a gente se apega a conceitos do pecado, da época do pecado, como coisas tenebrosas, né? Mas existem muitas características do pecado. Por exemplo, timidez. O pastor Papo falou sobre a timidez. Você sabia? A timidez é uma característica do pecado. Não faz mais parte daqui. Cristo te substituiu. Se você ainda é tímido para compartilhar a palavra, para pregar o evangelho, precisa de redenção nessa área da sua vida. Quantos estão entendendo? Gente, é muito profundo isso. Para tudo existe redenção. Eu era uma pessoa muito estourada, eu já chegava, eu já falava, né? E hoje isso ainda é assim, mas se eu fizer isso eu vou lá e peço perdão. Meu amado, você não vai nem precisar mais fazer isso.
Você não vai mais ter que pedir perdão, porque você não vai mais ser estourado. Você não é mais assim. Existe redenção. Olha, eu não tenho paciência, eu preciso desenvolver a paciência. Você não tem que desenvolver a paciência, você já é paciente. Cristo já redimiu isso na sua vida. Por quê? Porque a redenção é um presente. Então receba. Pare de tentar fazer como Jacó. Ah não, eu vou pôr uma pele aqui na minha... Ah não, eu vou colocar um cheiro. Não, eu vou fazer uma comida. Eu vou tentar enganar o meu pai para que eu receba. O que é as 7 cabeçadas no pé da cruz? É você tentar enganar Deus para receber alguma coisa dele, que Ele já te deu de graça. O que é você tentar trabalhar para você conquistar? É você tentar enganar Deus. Sabe, meus amados, pare com isso, receba. Pare de resistir e receba. Você tem que receber a redenção. Você tem que receber a substituição. Você é pleno herdeiro. Você é pleno herdeiro. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus.